Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje fala sobre educação. São muitos os desafios para conquistar o interesse e promover a aprendizagem dos alunos. E a gente vai discutir alguns tópicos neste programa. O uso da tecnologia, por exemplo, pode ser útil, mas também prejudicial. Tem escola aqui em João Pessoa recolhendo os celulares dos estudantes antes do início das aulas. Qual terá sido o reflexo desta atitude? E tem também o incentivo à leitura desde criança. A gente mostra a boa ideia de uma mãe num momento muito importante da vida do filho, quando ele começa a ler. E um outro projeto escolar que promove rodas de leitura. Lições de cidadania são passadas de maneira simples e lúdica. Para discutirmos tudo isso, nós estamos recebendo a psicopedagoga Mari Lucena. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Professora Mari, bem-vinda à TV Câmara mais uma vez. Muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês e é uma imensa satisfação poder esclarecer algumas coisas, poder ser útil ao que vocês estão precisando. Muito obrigada. Que bom, a gente tem vários tópicos aí para discutir ao longo desse programa. Deixa eu começar perguntando o seguinte, as gerações mudam, a sociedade evolui sua maneira de pensar, seus conceitos de várias situações. E isso torna um desafio constante para professores e pais também evoluírem na metodologia, na maneira de criar um filho, enquanto professor, na maneira de ensinar um aluno. Essa evolução precisa ser constante também? Com certeza, Lael. As mudanças que o mundo traz, né, as mudanças que a sociedade traz, elas têm que ser acompanhadas por todos nós. Nós temos crianças, nós temos alunos, nós temos estudantes que estão aí e que vêm de uma barriga que ela foi, vamos dizer assim, ela viveu diferente da barriga que eu fui gerada. É uma barriga ativa, é uma barriga que está numa mãe que tem uma atividade constante, que tem ocupações, que está com a mente ligada em vários assuntos ao mesmo tempo, que trabalha. Então, certamente, essa criança gerada, ela vai ter outro tipo de percepção do mundo, bem diferente do que eu tive quando fui gerada pela minha mãe. Para o professor, o mesmo desafio. Quem, por exemplo, a senhora ensinou 10 anos atrás, hoje a criança que a senhora ensina ou a adolescente que a senhora ensina precisa ser de maneira diferente também. Sim, sim, o ritmo é outro. Eu estou na área da educação há mais de 20 anos. Então, a criança que eu tive contato, o adolescente que eu tive contato nessa época, ele é bem diferente do adolescente de hoje. Hoje, são muitas informações. Hoje, esse adolescente é muito mais cobrado pela sociedade, pela família, pela escola, do que os adolescentes de 20 anos atrás. Então, o que se esperava antigamente? Se esperava que o adolescente se saísse bem, que a criança se saísse bem na escola, que tivesse bons resultados. Hoje, a agenda é outra, as necessidades são outras, né? O alunado, quando ele chega no ensino médio, a cobrança é muito grande. Eles têm que saber falar línguas, eles têm que ter outros conhecimentos que há 20 anos atrás não eram tão necessários. Já existiam, mas não eram tão necessários quanto são hoje. Um ponto para a gente discutir, que torna evidente essa evolução do tempo, é o uso da tecnologia. Eu vou chamar aqui uma reportagem, porque nossa equipe visitou uma escola aqui em João Pessoa que proíbe o uso de celulares na sala de aula. Vamos ver no que é que deu essa história lá nessa escola, na reportagem de Meire Alves e Sérgio Camalaú. Estudos já revelam, o celular mudou a vida dos adolescentes. Nos dias de hoje, encontrar um desses jovens que não tenha um aparelho de celular é tão improvável quanto vê-los ouvir música clássica. Ninguém adotou tão bem essa nova tecnologia quanto eles. Mas qual o efeito causado pelo uso constante desses aparelhos nos relacionamentos e no comportamento? Foi pensando nisso que esta escola particular em João Pessoa decidiu proibir a entrada dos estudantes com os celulares. É tranquilo, eu acho que tem gente que com certeza sente muita falta, mas é uma coisa muito boa, porque a aula se torna muito mais interativa e as pessoas conseguem prestar mais atenção e aprender muito mais, porque afinal
Na escola a gente está para aprender e tem o foco, que é entrar na universidade. E se a gente não fizer isso, se desviar a atenção da aula, a gente não vai conseguir. A gente já está acostumado. Desde pequena, nossa diretora nos ajuda a deixar o celular, entendeu? Influencia a gente a prestar atenção mais na aula e isso, com o tempo, foi se facilitando. O projeto funciona da seguinte forma. Quando chega na escola, o estudante desliga e deixa o aparelho dentro dessas sacolinhas, separadas por turma. O uso consciente do celular vem sendo incentivado nesta escola há quase 5 anos. E acredite, não é tarefa nada fácil convencer um adolescente a deixar de lado o celular por quase 6 horas. Mas a escola tem investido em jogos e tarefas culturais. E tem dado certo. Muitos alunos aprovam a ideia. Dizem que a interação e o relacionamento entre eles melhoraram. Sabe que é até mais legal, porque a gente conversa mais, a gente interage mais, a gente tem o ping-pong, tem a mesa de sinuca, então a gente fica mais, se socializa mais com as pessoas e até esquece do celular e não faz diferença, assim. Nós estamos conscientizando devagar, fizemos reunião com os pais. Então, no ato da matrícula já tem, no contrato, é proibido o uso de celular dentro da sala de aula. Com isso, o foco fica mais na sala de aula. Como ficar sem o celular, sem nada para fazer? Então, a escola investiu em jogos, xadrez, dama, sinuca, totó, tudo que para eles se diversar, porque o recreio, o intervalo, na realidade, são 20 minutos, passa rápido. Então, a gente envolve com atrações culturais na sexta-feira, eles mesmos cantam, a professora canta junto com eles, tem a banda da escola. Então, a gente vai substituindo, ocupando esse espaço para que eles fiquem felizes e satisfeitos. Na sala de aula é possível perceber a diferença. Olhos atentos, vidrados nas explicações da professora. Em tempos digitais, isso seria praticamente impossível. E eles, os mestres da educação, reconhecem isso. Funciona. Aqui na escola mesmo nós temos essa adequação, não uso da tecnologia como celular em sala de aula. Isso faz com que o aluno fique mais concentrado na nossa aula, ela preste mais atenção na nossa didática e o celular é utilizado apenas em forma de pesquisa fora da sala de aula. Então o celular dentro da sala de aula atrapalha um pouco essa desenvoltura do aluno. Aqui na escola nós preferimos que não e funciona assim muito bem. Bacana. Obrigado aí a Meire e ao Sérgio pela reportagem. Parabéns à Escola Atenas, que está dando certo. Professora Mara, a senhora conhece de perto essa realidade, né? A senhora convive também com esses alunos. Como é que tem sido, de fato, o reflexo no dia a dia, na aprendizagem deles? Como é que isso tem fluído lá? Pois é, Laio, a gente até se emociona porque a gente faz parte desse grupo e faz parte dessa história. Eu preciso até relatar algo sobre isso. Quando iniciou, quando se teve a ideia, por quê? Porque nós estávamos tendo uma problemática que era o uso do celular não para se comunicar, mas muitas vezes para olhar a hora, muitas vezes para olhar uma mensagem que chegou. Nós não tínhamos na época o WhatsApp, né? Mas já tínhamos o MSN, então isso tinha a curiosidade, despertava a curiosidade do aluno estar de vez em quando olhando para o celular. E nós tivemos problema, inclusive, com isso, com olhar a hora o tempo todo. O professor se desconcentra, o professor vê que aquele aluno está querendo sair da aula, não é? Está preocupado com o horário. Então, isso fez com que nós nos reuníssemos e colocássemos esse problema para o grande grupo e a gente viu que poderia evitar isso aí, tirando o celular da sala de aula, deixando esse celular fora da sala de aula. Foi difícil. Foi difícil porque muitas famílias não aceitaram, parece brincadeira. Então, teve família que tirou os filhos da escola por conta do celular, porque cercear a liberdade de se andar com o celular. Mas aí a maioria concordou, a maioria achou válido e a maioria fez questão de participar e de orientar seus filhos. E aí nós chamamos os alunos e conversamos com ele. No início teve aluno que não aceitou, mas depois eles próprios começaram a perceber como era importante a concentração total. E é como
estudante falou, eles têm metas, né? Então, quando se tem metas, tudo que atrapalha aquela meta tem que ser tirado. Então, para o ensino médio foi até mais fácil, porque eles têm a meta da universidade. Para o fundamental é que foi mais complicado, porque eles estavam recebendo muitas vezes esse celular da família há pouco tempo, porque eles estão numa fase de receber, de ganhar um celular, e eles querem estar exibindo isso. E o mais interessante é que hoje, depois de quase 5 anos, em média 5 anos, eles próprios preferem, na hora do intervalo, estarem com o celularzinho guardado. E tem os atrativos, para eles aproveitarem o intervalo de outra maneira. A gente vê que tem uma parte lúdica muito grande, mas tem também uma biblioteca muito organizada, uma biblioteca onde os alunos sugerem os títulos e eles vão em busca desses títulos que eles sugeriram durante o intervalo. Então, um grupo vai à biblioteca, outro grupo fica juntinho conversando, outros jogam, outros cantam, tem as cestas musicais, onde eles, para preencher esse tempo, eles levam os instrumentos, eles vão até a escola com seus instrumentos e tocam. Então, a gente vê uma coisa muito importante que, independente de época, independente de tecnologia, independente de modernidade, nós não podemos esquecer. Gente precisa de gente. E aí está provado. Quando eles se desvincularam dessa tecnologia nesse momento, eles voltaram a nossa época, a minha época de escola, em que a gente parava aquele momento para conversar, para paquerar, para trocar ideias, para rir. Então, a gente percebe que, em qualquer momento, se há o estímulo, a gente volta a ser gente. E que isso faz parte da formação de um cidadão, né? Ter essas relações, né, no dia a dia. E a senhora me contava também, antes da gente começar a gravar, que eles estão tão adaptados que já estão reclamando dos pais que não largam o celular na hora da refeição, no dia a dia, não é verdade? Pois é, Lael, isso é o mais interessante. Sempre se espera que os pais é que vão corrigi-los, né? Corrigir os filhos. Então, menino, larga esse celular, sai dessa televisão. Mas eu estou vendo, entre o grupo que eu trabalho, eu estou vendo o contrário, eles reclamarem que eles estão precisando da atenção dos pais, porque os pais só querem estar no WhatsApp. Então, olha o que é que a gente vê. Uma geração que é nativa da tecnologia, ensinando a uma geração que é imigrante a usar a tecnologia. Por quê? Porque os pais estão deixando de dar atenção quando os filhos chegam em casa para estarem no WhatsApp. Então, isso é fala dos alunos. Então, o que a gente percebe? Que esse ensinamento foi para a vida. Esse ensinamento, ele não ficou só dentro da escola e na hora da aula. Ele vai para o recreio. Então, nesse intervalo, ele vai aproveitar para conversar com o colega, para botar o papo em dia, para fazer outra atividade que ele goste, que não seja o celular. E em casa ele está levando isso para casa, está reeducando os pais, está ensinando os pais que o telefone tem hora, que a gente pode viver sim, sem a tecnologia um pouquinho, porque nós somos seres naturais. Então a gente precisa desse momento natural. Bacana. Eu vou chamar o intervalo aqui, mas é rapidinho, fica por aí que na sequência a gente continua discutindo alguns tópicos aqui que são desafios para a educação de alunos e de filhos. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Câmara Aberta está de volta hoje discutindo os desafios para promover uma educação de qualidade para crianças e jovens. Estamos recebendo a psicopedagoga Mari Lucena. Eu vou voltar esse bloco já, professora Mari, chamando aí um vídeo selfie que a gente tem de uma mãe que teve uma ideia muito bacana num momento especial do filho, né? Ele está aprendendo a ler, já começou a ler, e ela teve uma ideia muito interessante para incentivar o hábito da leitura. Vamos assistir. Olá, meu nome é Laena Antunes, eu tenho 2 filhos, o Pedro, de 5 anos, e a Maria Alice, de 2 aninhos. Aqui em casa, desde pequenininhos, desde que eles são bebês,
que a gente busca estimular a leitura, né, apresentando livros criativos, atraentes, né, ou seja, também promovendo momentos lúdicos, né, desde a contação de histórias antes de dormir, ao longo do dia, nos piqueniques, enfim. A leitura, né, o contato com os livros é algo que a gente tem estimulado desde cedo. E mais recentemente, o Pedro, que tem 5 anos, ele começou a ler, né, um momento muito especial na vida dele, né, ele passou a ler sozinho, começou a ler as primeiras frases, e a gente, por conta disso, teve uma ideia muito simples, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Nós criamos uma mini biblioteca dentro do quarto dele. A ideia era deixar os livros mais acessíveis, né, que tivesse ao alcance das mãos dele. E nós compramos prateleiras, colocamos várias prateleiras nas paredes, colocamos os livros preferidos dele, outros novos, né, apropriados para a idade. E, para nossa surpresa, o resultado foi extremamente positivo. Antes, os livros ficavam ou em cima de cômodas da mesinha do quarto, ou até mesmo dentro de gavetas, né? Dependendo muito mais do nosso estímulo, né? A gente provocava o momento de leitura. Agora não, agora a leitura é espontânea. De repente o Pedro está brincando com um carro, com um boneco, e num dado momento ele larga o brinquedo e vai na estante de livros, pega um livro e começa a ler. Para nós é extremamente gratificante, né? E sem dúvida, a gente não tem dúvida de que a leitura hoje, né, para ele, é algo muito mais espontâneo e prazeroso. Por isso eu queria compartilhar essa ideia com vocês. Bacana demais. Parabéns, Laína, por essa iniciativa que tem que vir de casa mesmo, começar em casa e desde cedo, né, professora? Correto. A família é o primeiro espaço social da criança. Então, tudo parte dali. Geralmente, a escola recebe essa criança já com um monte de ideias, com uma educação básica, e essa educação básica é dada pela família. Então, olha só que atitude simples, como ela diz, mas grandiosa e rica como o que ela fez. Por quê? Porque ela fez um lugar para o livro. Olha, o fogão, ele tem o lugar dele. A geladeira tem um lugar. A gente sabe que se for em direção à cozinha, a gente já sabe o que vai encontrar. Na sala tem uma TV, tem um som, às vezes a sala de som. Então, tudo tem seu lugar. E cadê o lugar do livro na vida da gente? A gente sempre coloca ele em algum lugar que não é dele. Ele fica meio que órfão, meio que jogadinho. Ele não tem a família dele. Ela criou um lugar, um santuário para o livro. Ela colocou o livro num lugar importante na vida dessa criança. Então, isso serve para o livro, mas serve para tudo na vida da criança. Só para complementar essa história do livro, e a escola? Em que lugar eu coloco a escola na vida do meu filho? Se eu arrumo meu filho, se eu deixo ele bem penteado, bem cheiroso para ir para o aniversário do coleguinha, eu estou demonstrando a ele que esse momento é um momento importante. E para a escola, eu faço isso? Eu dou essa atenção à escola, eu faço questão de dizer, filho, você vai para a escola, você vai ter que se arrumar, você tem que ir lindo para a escola. Será que a gente faz isso? Então, essa mãe, com essa atitude simples, que ela própria chamou de simples, e que é valiosíssima, ela transformou o livro numa coisa que faz parte da vida dessa criança. Então, ela mesma diz que ele está brincando com um carrinho e ele vai até a biblioteca dele, ele tem uma biblioteca. Só pessoas importantes têm uma biblioteca. Ele tem. A mãe fez, a família fez uma biblioteca para ele. Então, ele e o livro foram colocados em lugar de grande importância na vida. Eles têm um lugar só para eles. Aquele encontro acontece naquele lugar. Então, ele já vai saber onde está o livrinho, ele já vai saber onde buscar, o que ele quer. Então, se tornou uma atividade lúdica. Ele brinca com o carrinho, ele brinca com o livro. Como é que se brinca com o livro? Lendo, folheando, olhando, criando, recriando. Ele que está começando a ler, ele deve ter hora que ele vai fugir do que o autor escreveu e vai criar a sua própria história. E é isso que vai formando, né? Então, ele tem aquele livro como mais um brinquedo, mais uma fonte de felicidade, que é para isso que a gente existe. A gente não pode esquecer disso. A felicidade, as escolhas têm que ser sempre vistas por esse caminho. A escola tem que ser feliz, a casa tem que ser feliz, o brinquedo tem que trazer felicidade. E o livro é um brinquedo que traz felicidade.
Bacana, eu fico imaginando também, a gente tem uma geração acostumada a ler no máximo 140 caracteres ali no Twitter, a notícia está toda ali, ou um post minúsculo no Facebook. O hábito de pegar um livro mesmo que tenha 100 páginas, 150 páginas, vai se tornando difícil para quem não teve esse estímulo desde cedo, né? Então, acho que essa ideia é importantíssima também. A parte da leitura na escola também, professora, a senhora tem um projeto, inclusive, que são espécies de rodas de leitura, é isso? Sim, sim. Como é que funciona? Bom, esse projeto funciona da seguinte forma. Nós temos uma aula semanal em cada turma, né? Uma aula de 45 minutos, é um contato de 45 minutos, que a gente procura levar a criatividade e desenvolver a criatividade das crianças, do alunado. Nós levamos a criatividade dos autores e colhemos a criatividade delas. Então, muitas vezes, essas histórias se transformam em outras histórias. Eles ficam com interesse de ir à biblioteca, de pegar o livrinho, de escolher o seu livrinho, né? Então, a gente, sempre que apresenta a eles a biblioteca, a gente apresenta como a cidade dos livros. Lá tem avenidas e moram os livros lá. E a gente vai até lá visitá-los, conhecê-los e aquele que a gente simpatizar vai ser nosso amigo por alguns dias. Então, assim, eles levam esse livro e eles leem, e eles recriam, e eles desenham. Todas as atividades que eles fazem são baseadas naquilo que eles leram, aquele título que eles escolheram, que eles tiveram a vontade de escolher, que eles simpatizaram, porque isso é muito importante. Não faz sentido eu impor a uma criança ou um adolescente que ele leia um determinado título, um determinado autor, porque eu acho que aquilo é bom para ele. Ele é que tem que ir descobrindo. É como eu escolher o brinquedo dele. Então, eu estou sempre relacionando o livro ao brinquedo, é porque tem que ter a mesma vibração do brinquedo, a mesma intenção de diversão. Se for uma coisa que vá privá-lo da diversão, a hora da leitura, ele não vai gostar. Então, a leitura ela tem que ser diversão. Então, na hora da aula, eu costumo ouvir, quando eu chego nas portas, um aplauso. Eu costumo ouvir um grito de "ê". Por quê? Porque eles sabem que ali vai rolar alguma coisa divertida. Eles aprendem, eles nem sabem que estão aprendendo. Mas a produção deles tem mostrado isso. Essa semana nós teremos uma apresentação que vem exatamente de um livrinho que eles leram, de Ana Maria Machado, e que eles vão reproduzir em teatro, que eles vão reproduzir em música. Então, o nosso projeto tem o nome de Hora do Conto, mas a gente pode até chamar Hora do Conto e Hora do Canto, porque muitas literaturas terminam em música. A gente tem aí uma historinha contada por uma dessas garotinhas que faz parte desse projeto, que ela fez questão também de fazer um vídeo selfie pra gente. Vamos assistir. Era uma vez uma lagartixa que gostava muito de jacaré. Aí ela queria ser um jacaré também. Aí ela fazia tudo para ser um jacaré. Então um dia ela foi no consultório de um doutor Sapo, que ele dizia que conseguiria transformar ela em jacaré. Então ele marcou, então ele foi para lá, Filomeno, a lagartixa. Aí ele tinha uma máquina que esticava a lagartixa para transformar em jacaré. Só que aí ela virou uma lagartixa muito grande, não um jacaré. Aí, com dentes muito grandes. Aí, quando ele foi lá, ele tinha um cachorro, uma galinha, que ficavam só rindo dele, que era muito pequeno e não tinha nenhuma graça. Quando ele chegou lá, o cachorro e a galinha riram dele, porque o cachorro disse que ele parecia uma linguiça, e a galinha riu dele. Então, os pais dele, do Filomeno, ficaram preocupados com ele. Então, o Filomeno não queria mais ser um jacaré, então ele voltou pro consultório e falou pro doutor que ele queria voltar a ser uma lagartixa. Então ele jogou tudo fora, ele parou de ver tudo que ele tinha de jacaré, ele virou uma lagartixa de volta. E foi feliz para sempre. E ele foi feliz para sempre. Bacana demais. O interessante é que são passados, de fato, lições de cidadania nessas historinhas, né? Da maneira que eles conseguem captar. Porque não dá para trazer uma criança e ter uma conversa séria com ela sobre preconceito ou racismo ou o que quer que seja. Tem que ser dessa maneira, né, professora? Pois é, mas é incrível, Lael, como elas captam a moral da história. Então, depois que a gente apresentou essa história para eles, que tinha imagens, né? A gente reproduziu com o livro, fez imagens maior e apresentou isso para eles. E eles começam a dizer, eles não têm noção do que eles estão, da importância do que eles estão dizendo, mas eles começam a dizer:
Professora, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Porque no caso da historinha aí, só para recontar um pouco, era uma lagartixa que era muito insatisfeita porque era magrinha, pequenininha, miudinha e queria ser um jacaré. E quando ela se transforma em jacaré, ela começa a perceber que tem seus problemas também em ser jacaré e ela volta a ser uma lagartixa. Ela dá um jeito de voltar a ser lagartixa. Então, eles interpretaram dessa forma. Claro que a gente vai induzindo, né? Vai questionando, vai botando as interrogações e eles vão chegando a essa conclusão de que cada história tem uma coisa para a gente levar para a vida. Então, a gente faz isso de tirar a moral da história e trazer para a nossa sala de aula, para atribuir àquela história o respeito, não é? A aceitação do outro, do jeito que ele é, e a gente saber a importância que nós temos, independente de que ser nós somos. Cada ser tem a sua importância. Então, essa historinha acabou virando uma musiquinha também, que eles acabaram cantando, e que mostra isso, que mostra a moral da história. Então, as músicas, geralmente, a gente direciona para mostrar a moral da história, para que fique na vida deles, para que a gente contribua com essa formação do cidadão. Bacana. Eu vou chamar aí um trechinho de uma entrevista que o Augusto Cury, né, famoso psiquiatra e escritor, deu recentemente e tem repercutido bastante. A gente separou um trechinho para a professora comentar. A gente tem 2 minutinhos para comentar. Que ele diz o seguinte: mais brincadeira e menos informação. Criança tem que ter infância, precisa brincar e não ficar com uma agenda pré-estabelecida o tempo todo, com aulas variadas. É importante que criem brincadeiras, desenvolvendo a criatividade. Hoje, uma criança de 7 anos tem mais informação do que um imperador romano. Palavras aí do Augusto Cury. Para a gente comentar rapidinho, professora, muitos pais têm essa dúvida, porque coloca a criança na natação, na computação, no inglês, numa série de aulas ali. Até que ponto isso é bom? Até onde o bom senso deve entrar aí? Sim. Muito forte é a colocação de Augusto Cury, mas muito verdadeira, não é? Então, é muita informação para a criança. E a gente pode parar isso? Acredito que não. O mundo está girando, o mundo está acelerado e todos nós precisamos entrar nesse ritmo, mas não podemos esquecer que nós somos gente. Gente precisa de gente para se desenvolver. Gente precisa de energia e de tranquilidade para se desenvolver. Então, a gente precisa de emoções. Muita agenda muito lotada, mexe com as emoções. É só a gente ver o nosso dia a dia, como é nós adultos. Então, quantas vezes no final do dia a gente sente dor de cabeça, a gente sente mal-estar, a gente está numa situação de incômodo, de enfado. Por quê? Porque teve um dia muito preenchido. E é isso que a gente quer para as nossas crianças. Não seria melhor esperar que eles ficassem adultos para poder entrar nesse ritmo, que a gente fosse colocando eles nesse ritmo lentamente? Então, como é colocar lentamente? Deixa ele fazer as escolhas. Porque se uma criança, ela de manhã estuda, ela tem o violão, à tarde ela tem o inglês, se ela gosta disso, se isso faz bem a ela, claro que é positivo. Agora, se o sonho não é dela, se o desejo não é dela, é o meu em colocar nessa criança talvez até aquilo que eu não tive, não é? Achando que estou educando, achando que estou dando o melhor, aí complica. Essa criança ela tem que estar preparada emocionalmente para as coisas que ela esteja fazendo. Então, eu não posso dizer que ter 3 aulas à tarde é demais para uma criança. Pode ser demais para uma e de menos para outra. Então, o que vale nisso aí? A observação. Os pais têm que estar presentes, observando a reação dos filhos naqueles momentos que eles saem para a aprendizagem. Então, isso é o mais importante, é o contato. Ah, mas eu trabalho. Lógico, todos nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa fazer desse pouco tempo que a gente tem um instrumento de pesquisa, de conhecimento dos nossos filhos. Então, eu tenho que conhecer meus filhos, eu tenho que conhecer a emoção que ele sente naquela atividade. Se a emoção é positiva, se ele está desenvolvendo uma emoção positiva, ele vai crescer naquilo ali, ele vai ser equilibrado emocionalmente. Mas se ele está indo para satisfazer alguém e não a ele terá problemas. Bacana. Professora, a gente ficaria o dia inteiro aqui discutindo, o tema é muito amplo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente já precisa encerrar e já se sinta convidada para voltar para a gente continuar essa discussão.
Obrigada a vocês, obrigado pelo espaço. Como é bom falar de educação, como é bom envolver educação, família, mídia, televisão, porque a gente sabe que a nossa voz vai mais longe quando a gente tem um espaço desse. Muito obrigada. Bacana, a gente que agradece mesmo. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP ou pelo youtube.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do Câmara Aberta e a gente se vê na próxima, então. Tchau!